sobre o segundo hábito. Nós estudamos aí as 2 semanas passadas sobre o primeiro hábito, né, que é o sonhar, o projetar para uma liderança eficaz. E hoje nós vamos pensar, né, no segundo hábito de uma liderança eficaz. E esse segundo hábito, eu entendo que ele é muito importante. E projetar, planejar é importante, com certeza. Mas esse segundo hábito, ele vai fazer uma diferença na tua vida. E é o hábito da oração. Se você é líder de um grupo, independente onde, se você quer extrair o máximo daquela equipe, crie um hábito de orar diariamente por cada um individualmente. Apresentar cada um desses ao Senhor nas suas individualidades e na tua individualidade. Você vai extrair o máximo dessa equipe, pode ter certeza disso. Então, esse é um hábito que é muito importante você adquirir, nós adquirirmos o hábito de orar diariamente pelos membros do time que você lidera, do time que você está trabalhando, a equipe de trabalho que você está trabalhando. Então eu vou elencar aqui alguns motivos para orar diariamente pelos seus liderados, tá? A minha ideia é elencar isso. Por quê? Porque numa oração intercessória, a gente deve apresentar as reais necessidades da pessoa que você está orando e também os sonhos teus como líder dentro do teu projeto para aquele membro do grupo individual. No caso nosso, por exemplo, numa casa de pão, você é líder de uma casa de pão que congrega na casa do João lá, né? E o João, ele está lá reunindo 10, 12 pessoas numa sala pequena. A real necessidade do João é que Deus abençoe ele e ele construa uma garagem, por exemplo, ou um ambiente maior. Ele tenha condições e vontade e posses para isso. Por exemplo, estou citando um exemplo. Aí então qual é a real necessidade do João? Você vai entender como líder, dentro da visão, que a realidade do João é essa. E você vai levar na presença de Deus a necessidade específica desse fulano. Assim também em qualquer outra área onde você lidere. Você precisa, quando você quer falar com Deus sobre alguém, apresentar alguma coisa de alguém para Deus, você tem que saber o que esse alguém precisa para apresentar ao Senhor no processo da oração. É impossível, por exemplo, você levar uma mensagem minha, de uma necessidade minha para alguém, sem saber o que eu preciso. Imagina, eu peço, Natan, faz um favor para mim, vai lá no mercado e pega umas coisas para mim lá. E aí o Natan, antes de eu terminar, ele sai correndo. Daí ele chega lá no mercado, o que eu preciso levar? Eu não tenho a mensagem, eu não tenho a necessidade, né? Então a oração intercessória é essa. Pastor, mas Deus sabe de todas as coisas, Deus conhece todas as coisas, né? Ele não sabe o que o fulano precisa, o que o Beltrano precisa. Sim, Deus sabe todas as coisas, mas se Deus inventou oração, é porque Ele quer que você converse com Ele, é porque há um processo divino para isso. Senão Ele dizia, não precisa orar, eu sei que precisa e pronto. Entende? É porque se Deus criou e Deus manda, e a palavra de Deus nos ensina a orar, então se Ele nos ensina a orar, é porque Ele quer ouvir dentro das nossas intercessões, os nossos pedidos, a nossa conversa com Deus. Então a oração, ela é importante, ela ser, quando você lidera um grupo, nominal e intercessória. Uma coisa é você dizer assim, Senhor, abençoa a minha equipe de trabalho. Outra coisa é você abençoa o fulano, Senhor, na área X, o fulano tem uma dificuldade tal, e ele precisa de, entende? É focado, é uma oração intercessória nominal. Senhor, o Beltrano lá precisa de tal situação. Então é uma oração nominal, intercessória e focada. Primeiro passo de uma oração, isso deve ser diário, conversar com o Senhor, nosso Deus, diário. Se preciso for, tenha um caderninho para você listar ali o grupo, o nome das pessoas do teu grupo, para você listar lá, teu secreto particular, caderninho para você listar a necessidade específica de A, B ou C, entende? Que você vai conseguir
ler, analisar e apresentar ao Senhor. Olha, eu penso assim, que se um líder de um grupo pudesse fazer só uma coisa pelos seus liderados, só uma. Nós estamos falando em 8 hábitos aqui, vamos falar em muitas coisas, vai abrir um leque de muitas coisas para nós fazermos pelos nossos liderados. Mas se tu pudesse fazer só uma coisa e tiver que escolher, eu diria, escolha orar. Escolha orar por alguém. Não tem algo mais poderoso, não tem algo mais forte do que você interceder por alguém e apresentar ao Senhor. Nós vamos ver no decorrer do estudo sobre oração e sobre isso, tá? Agora é o seguinte, se é a mais importante que eu penso, eu digo se é algo que, digamos assim, se tivesse que escolher entre todas, só uma é essa, com certeza é a mais difícil, tá? Eu entendo também dos 8 hábitos que nós vamos pensar aqui, é o mais difícil, é o mais complicado, é uma oração intercessória, porque nós vamos ver aí no decorrer, e você que vai criando o hábito, você vai notar isso, tá? É uma das coisas mais difíceis, é a oração intercessória. Primeiro, porque praticamente todos nós viemos assim, dentro do nosso contexto espiritual e emocional, de buscar para nós primeiro, não é verdade? Você vai orar, Senhor, aqui, né? É que nem reto escavadeiro, puxa tudo para si, né? E a intercessória é você se colocar no lugar de alguém e pedir a Deus por alguém. Então isso é mais complicado, é a parte mais difícil do processo. Então nós temos alguns motivos, né? Motivos para orar diariamente pelos seus liderados. Vamos pensar. Esse dia eu estava vendo uma pesquisa americana e sobre grupos, sobre igreja, a pesquisa americana, esses dias eu estava vendo, mas é uma pesquisa já antiga, deve fazer uns 10 anos que essa pesquisa americana foi colocada lá em pauta, foi pesquisada, e essa pesquisa falava sobre várias igrejas evangélicas que cresceram, que usaram de vários métodos, e interessante que eu descobri nessa pesquisa, que líderes, olha só, que líderes que oram diariamente 90 minutos pelos seus liderados, multiplicavam 2 vezes mais rápido os grupos, a atividade da igreja do que os outros. Líderes espirituais que oravam mais de 90 minutos a mais por dia pelos seus liderados, eles explodiam em crescimento. E nós falamos a semana passada e retrasada o que é um crescimento, né? Não é números, né? É qualidade, é cristãos autênticos, livres de muitos pesos, de muitos traumas, né? Domingo foi ministrado aqui alguns sobre traumas, sobre aquelas dificuldades que a gente precisa vencer, né? O crescimento espiritual é isso, o primeiro passo é você estar bem, aí produzir, para que aquela frase que eu sempre digo, que ovelha sadia dá muita cria, né? Quando você está sadio, você produz. Então é importante pensar nisso. Na Bíblia e na história dos líderes, se você pegar todos os líderes, grandes líderes religiosos, pastores, monges que surgiram na história da humanidade, todos eles que foram eficazes, que conseguiram assim explodir, eram pessoas de oração. Eram pessoas que tinham uma história de comunhão, de conversa com Deus, uma autêntica comunhão com Deus, de oração, e geravam esse sucesso, tá? Então, mais uma frase aqui, o sucesso, escute isso, o sucesso nessa área, na oração, o sucesso na oração vai tornar os outros hábitos mais fáceis. Nós vamos ver assim que aqui mesmo, lembra que semana passada e retrasada nós estudamos o que era? Ixi, eu estava mal, ninguém não conseguiu gravar. Os projetos, os sonhos, né? Ok? Estudamos isso, sim ou não? Tá? Vocês vão ver
que na oração vocês conseguem também projetar. Então dá para fazer as duas coisas juntos. Daqui um pouco vocês vão entender isso, tá? Dá para fazer as duas coisas juntos: sonhar, projetar, orando. É fantástico, tá? Então, se você conseguir adquirir o hábito da oração dentro do contexto bíblico e da visão para a liderança, você vai conseguir com muita facilidade absorver ter o sucesso nos outros hábitos que nós vamos trabalhar daqui para frente. A oração, ela poupa tempo. A oração permite Deus realizar coisas em períodos de curto tempo. Interessante, parece antagônico, né? Quantas vezes você que é cristão, cheio de Jesus, com muita vontade de compartilhar a tua fé, você está recebendo assim algo de Deus e está gostando e está achando lindo, e está tal como aquela senhora que aprendeu uma receita e não vê a hora de fazer a receita e passar a receita para alguém, né? Ela está animada com aquela. Assim é o cristão, quando ele começa a receber as coisas de Deus, Deus começa a trabalhar na vida dele, ele começa a ter experiências gostosas, ele não vê a hora de repartir com os amigos. É natural isso. Ele quer. Tem algumas pessoas assim que me procuram, às vezes, que a gente conversa, que elas estão muito entusiastas, dá vontade de, pastor, dá vontade de abrir a cabecinha e fincar lá dentro, né? Porque está bem, está se sentindo bem e quer passar isso para o outro. Agora, muitas vezes, meus queridos, as pessoas compartilham, né, naquele momento, naquela alegria, compartilham e querem compartilhar a sua fé e querem mostrar para um, para o outro, mas tem pouco resultado. Fala para 20 e o resultado não dá. Aí a pessoa às vezes até acaba, mas acho que eu não sirvo para isso. Não dá certo, né? Sabe por quê? É porque às vezes a pessoa está só compartilhando, está só colocando de cima para baixo a mensagem, mas não está levando na oração, na individualidade. É muito importante a oração. Tira tempo para orar por alguém. Eu quero compartilhar com fulano tem uma vida lá que não é legal, ele está sofrendo, eu gosto dele, mas as atitudes dele estão levando ele para o precipício. Eu quero ajudar a Beltrana lá, mas ela tem dificuldade, e eu sei que se ela conhecer Jesus do jeito que eu conheço, vai mudar a história dela. Eu amo ela, eu quero vê-la bem, mas eu chego e falo e não adianta. Você precisa amolecer um coração. E não é o ser humano que faz isso, não é as nossas convicções que vai mudar a mente de alguém, não é a nossa capacidade de conquistar alguém para Jesus, entende? Nós precisamos orar, interceder. Vai poupar tempo, quando vê, está prontinho. Entende? Você está orando, você está colocando na presença de Deus a pessoa amada, tá? Então, meus irmãos, às vezes a gente ensina as pessoas, encoraja, a pessoa está animada, está encorajada, a gente está ensinando, né? E se doa para a pessoa, dali um pouco, parece que esmurece tudo, ela desiste, não volta às vezes nos mesmos erros. Pode ter certeza que faltou cozinhar esse alimento, e o ato de cozinhar o alimento é na oração, pela pessoa, de uma forma individual. Então por isso que eu digo que a oração ela poupa tempo, tá? Muitas vezes é necessário até uma retirada estratégica. Às vezes você conduziu a pessoa a conhecer a Jesus, trouxe o teu testemunho, a pessoa se animou, mas dali um pouco você se toca, não está, ela está sofrendo, ela não conseguiu deliberadamente entregar a sua vida a Jesus e mudar a sua história. Não estou falando de religião, estou falando da Assembleia de Deus, entende? Estou falando no contexto geral. A pessoa não conseguiu se livrar daquele problema, daquela luta, daquele trauma, daquela dor, e aí você está ali, às vezes batendo, aí cai a ficha, vem cá, não é eu que vou fazer esse negócio, é o Espírito Santo. Então eu retiro estrategicamente e vou para um momento de oração focado. Senhor,
está contigo, eu já falei, eu já expliquei, agora eu não posso fazer mais nada, agora você vai agir, Pai, eu te peço, em tal área, e aí você dá uma retirada estratégica, e aí o Espírito Santo vai lá bem calminho, como sabe aquela chuvinha calminha de verão, ou como um sereninho, e convence que realmente o que essa pessoa precisa ter uma comunhão com Jesus, ela tem uma comunhão, muda a história, e daí a pouco ela diz, valeu cara, você me foi a pessoa que me ajudou. A oração, ela poupa tempo, tá? Tem uma frase do Martinho Lutero, que está aí na tela, o barbeiro dele ouviu isso, é uma história que o barbeiro do Martinho Lutero conta. O Martinho Lutero contando para o barbeiro dele, diz, eu geralmente oro 2 horas por dia, exceto em dias que eu estou muito ocupado. Aí diz que o barbeiro disse, né, mas então daí não ora. Não, nesses dias eu oro 3 horas. Quando a minha agenda está muito cheia, eu levanto 1 hora antes, para orar um pouco mais, porque eu quero poupar tempo. A melhor coisa que tem, meu querido, todos nós sabemos disso, o homem já é mais... O homem, o sexo masculino, ele já é mais prático, né? A mulher, ela já tem assim diferente. Por exemplo, se o homem vai no atacadão lá comprar sabão em pó e... Falei no atacadão, não é fazer propaganda, tá, Tatiana? Mas é por causa do espaço grande. Vai comprar sabão em pó e tem que comprar, sei lá, um pão, né? O que o homem faz? Ele entra na linha reta, né? Lá no sabão em pó, lá no pão e lá no caixa, né? Ele é assim ou não é? A mulher não, a mulher, se o sabão em pó está aqui, ela começa a por lá. Daí olha as vassouras, olha isso, olha aquilo outro, e daí ela pega o sabão em pó. Mas o contexto, isso é uma brincadeira, mas é lógico. O contexto, às vezes, não estou comparando que a mulher não ora e o homem ora, mas é praticamente isso que acontece às vezes. Quando você ora, entende? Você vai direto no foco, você vai objetivo. Deus já te deu as coordenadas, entende? Quando você não ora, às vezes você fica vaga aqui, vaga ali, vaga lá, até achar o fio da meada. Então a diferença de orar em qualquer área da tua vida, meu querido, aonde você lidera, às vezes você está com aquele pepino para resolver lá com o funcionário tal, ou aquele pepino... Pior ainda, um gerente, por exemplo, que daí ele é o para-choque do patrão e o funcionário, né? O que mais sofre na vida é o tal do gerente, né? Ele está ali no meio do patrão e do funcionário. E aí ele está lá, o patrão diz, olha, tu tem que fazer o fulano produzir de tal forma. E aí ele está lá com o funcionário não produzindo. E aí o que ele vai fazer? Eu tenho que resolver essa situação, eu tenho que encaixar, eu tenho que fazer esse cara produzir. Eu não quero que ele perca o emprego, mas também não quero perder o meu. Vai orar. Vai orar, Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar o foco certinho. Eu fui chamado uma vez para fazer palestra em todos os colégios municipais de Santo Augusto. Eu trabalhava com uma casa terapêutica, então eles me pediram falar sobre prevenção a drogas. E a gente estava fazendo as palestras lá nos colégios, e aí de tarde a professora me disse assim, a coordenadora de educação do município me disse, pastor, eu vou te levar agora no colégio mais complicado nosso, na turma mais complicada, com alto índice de drogadição. Assim, pastor, se tu não conseguir passar o material para eles, fica tranquilo, é um desafio nosso, né? Nós resolvemos fazer, já deixamos por último, eu sei que o senhor está mais cansado, diz ela, eu fiquei 2 dias lá com eles, mas deixamos por último, porque daí se não der, não deu. Ela já me preparou, e eu pensei assim, vou lá pegar uma turma complicada, pensei assim, vou pegar jovens aí de 14, 15, 16 anos, só crianças de 9, 10, 12 anos no máximo, 5º ano para baixo, 6º ano para baixo, alto índice de drogadição naquelas crianças, terrível a situação, né? Aí, graças a Deus que ela me avisou, eu disse para ela, não, tudo bem, ela me avisou antes do almoço, pós-almoço eu faria isso, seria a última palestra lá no colégio. E aí eu almocei e fui lá para um cantinho e disse, Senhor, eu preciso um pouco mais de graça. E fui orar um pouco, conversar com Deus. Aí eu cheguei, me apresentaram, estava aquela algazarra, né, naquele pavilhão lá, e aquela farra,
apresentaram para a turma, o professor falou, quase ninguém entendeu o que o professor disseram. Quando eu assumi, eles sentaram, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos esquecer essas cadeiras, vamos sentar no chão, fica mais fácil. E eles sentaram todos no chão, aquelas crianças, e eles me ouviram toda a palestra, sem dar um pio, quietinhos. Fiz a palestra, terminou a palestra, orei com eles, e aí depois eu me propus, olha, se alguém quiser falar alguma coisa, eles fizeram fila, eu não vencia atender crianças no individual, numa salinha, contando os seus traumas, contando de abuso sexual, contando por que viviam na drogadição, contando que vendiam drogas, olha, coisa assim, fora do normal. E a professora no final disse, o que você fez que encantou eles? Eu não fiz nada, eu só fui orar um pouco mais, professor. Entende? Deus encurta caminho através da oração, entenda isso, entende? Às vezes a gente é tendencioso a fazer o contrário. Martinho Lutero foi muito feliz com essa frase. Outra coisa, por que nós devemos orar pelos nossos liderados? Porque, por incrível que pareça, entendo eu, que a oração é onipresente e onipotente. O que é isso, pastor? São atributos de Deus, né? Só Deus é onipresente, só Deus é onipotente? Sim, mas a oração se conecta com a onipresença de Deus. O que é a onipresença? Está presente em todos os lugares. Quer dizer assim, aonde você estiver, não importa onde, o ambiente que você se encontrar, pode ser lá no fundo do mar. O salmista Davi diz assim, se eu fizer a minha cama no Sheol, isso é, na superfície interna da terra, Sheol é ali o magma, a parte quente da terra, se eu fizer a minha cama lá no Sheol, se eu fizer a minha cama lá no espaço, e se no fundo do mar eu estiver, ali você está, o salmista diz. Então o que acontece? Deus é onipresente, mas o momento que eu oro, o momento que eu conecto através da oração a onipresença de Deus, não interessa onde você estiver, tá? Automaticamente, se você se conecta com a onipresença de Deus orando, você se conecta com a onipotência. O que é onipotência? Todo o poder. Deus tem todo o poder. Se você está conversando com quem tem todo o poder, e você é íntimo dele, você está conectado com todo o poder. Vamos ver o que diz Jeremias? Alguém abre a Bíblia aí, Jeremias 32 e 17 e lê para nós. Jeremias 32 e 17. Quem que faz o favor? Em alto e bom som, dizer para nós o que está escrito em Jeremias 32 e 17. Senhor Jeová, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Não te é maravilhosa demais coisa alguma. Quem que é esse? Fez todo. Então o que quer dizer assim, quando você entrar em contato com esse Jeremias, é o famoso profeta chorão, tá? Profeta Jeremias, eles têm um livro na Bíblia chamado Lamentações de Jeremias, aonde ele chora orando e conversando com Deus. Ele era um cara de oração, e ele diz isso: Senhor, todo poder está nas tuas mãos. Então, com a tua oração, meu querido, você aciona a onipresença de Deus, e a tua oração se torna onipresente. Quer dizer, aonde você está, irmão, pensa comigo, nós não podemos ter o costume de mandar Deus, né? Tem crente que dobra o joelho: Senhor, vai lá no hospital e visita o fulano. Senhor, vai lá na casa da Beltrana, da vozinha que está doente, e visita ela. Senhor, vai lá e cura o fulano. Essas coisas ele mandou você fazer. Ele disse: ide visitar os doentes, ide acompanhar as pessoas, Agora, aquilo que eu e você não conseguimos fazer, esse nós entregamos para ele, e aí ele toma conta, porque ele é onipotente, Nós não podemos confundir. Ultimamente, as orações que a gente vê por aí, e que se vende nas redes sociais, estritamente orações petinchonas. Não sei se essa palavra existe, prof. Me ajuda aí, prof. Sandra. Mas é só pedir. Só pedir. Entende? É só trazer, vem a mim
né? O que é teu, Jesus? Nem é o reino, né? Porque o reino vinha a mim, teu reino é totalmente diferente disso, né? Mas que a oração que vai mudar a tua concepção do cristianismo, e a oração que vai fazer a diferença onde você lidera, não é a oração peticiosa, é a oração intercessória, é aquela que você faz por alguém, tá? Essa que vai fazer a diferença, tá? Então, concluindo, a oração é uma atividade muito poderosa. Vamos fazer um exercício para você gravar aí? Diga comigo, a oração é uma atividade muito poderosa. Você concorda comigo? Amém? Sabe disso. Grave isso. É uma atividade muito poderosa. Vamos lá. A oração torna tudo melhor. Primeiro, se tem uma coisa que acontece em alguém que ora, em alguém que tem uma comunhão, que ora, que conversa com Deus, ele se torna mais amoroso, ele se torna mais sensível espiritualmente. Hein, esposa? Se o maridão lá está meio duro, meio fechado demais, meio bruto, convida ele para orar. Quando ele se habituar a orar, vai ficar um carinho total. Não é, Leonel? Leonel é o nosso líder aqui de família, sabe lidar com essa área. Eu não estou me metendo na área dele, na Mara, né? Não estou dizendo que ele não ora e que ele é bruto, não me entendam mal. Meus queridos, a oração ela quebranta, a oração ela deixa a gente sensível, não sensível fragilizado, um sensível que compreende o outro, tá difícil de repente você compreender alguém, tu tá trabalhando com uma pessoa complicada, tu tá convivendo com alguém ranzinza, se você ficar ranzinza vai piorar a coisa, se você quiser resolver do teu jeito, vai piorar, vai orar para te ver, você vai ficar tão amoroso, que esse ranzinza vai ficar com vergonha de ser ranzinza, entende? A oração, ela mexe com a gente, ela trabalha com a gente. Eu me toco quando eu estou ranzinza em casa, estou meio chato, eu me toco, diz, para aí, está faltando oração para mim, eu vou orar um pouco mais, entende? É natural, o ser humano, nós somos falhos, mas a oração faz isso com o ser humano, ela deixa o líder mais amoroso, deixa o líder espiritualmente sensível, ele começa a enxergar pelo mundo espiritual, tá? A oração, ela facilita, até por exemplo, você quer fazer um convite para um auxiliar, para te ajudar no grupo lá, de comunhão, lá no grupo de comunhão, ou na casa de pão, você está sonhando em um auxiliar para te ajudar lá, ora antes, conversa com Deus antes, você vai ficar mais amoroso, você vai ficar mais sensível, o Espírito Santo vai te dirigir, é o fulano, é a fulana, e você vai chegar nessa pessoa, ela já vai estar pronta, ela vai estar animada. Essa semana passada, eu sonhei com uma casa de pão, nós tivemos algumas mudanças, e tem um líder pronto, eu disse aqui, na primeira aula, qual é o projeto para multiplicar? É ter um novo líder. Estava com um líder pronto, estou com um casal líder pronto, são bons, são fera, vão fazer um ótimo trabalho. E aí eu sonhei com o projeto. E o que eu fiz? Fui orar. Senhor, preciso. Pensando no casal, pensando num lar hospedeiro. Sexta-feira esse casal chega lá, nós temos a fim de fazer uma casa de pão. Entende? Não precisei nem falar. Entende? A oração foi lá, entende? É assim, quando a gente coloca na presença do Senhor, quando a gente ora, quando a gente foca, entende? Deus vai na frente e te poupa um monte de atividades, um monte de estresse às vezes, de cansaço. A oração,
ela faz um encontro semanal, falando do Casa de Pão, por exemplo, ter vida. Fica gostoso aquele ambiente. Se você ora, você que é líder de Casa de Pão, e você ora todo dia por um dos teus liderados, pode ter certeza que quando você se reúne tem vida, é um negócio gostoso. Quem estava no culto domingo de noite? Aqui. Estava gostoso? Estava vivo? Estava ou não estava? Tinha gente orando por causa desse culto. Tem uma equipe aqui que está sempre orando por causa disso, todo dia está dizendo: Senhor, que as nossas celebrações sejam gostosas. Não é porque alguém sabe cantar, porque alguém sabe falar, que o negócio é bom, não, é porque o Senhor, aleluia, se fez presente no nosso povo. Ele é o dono da vida, entende? Eu não vejo culto de celebração aquele que o cara fica assim, está morto, né? Mas quando chega aqui, está todo mundo animado, feliz, dançando, pulando, adorando o Senhor, é porque está vivo, né? E é por quê? Porque o Senhor Jesus está ouvindo as nossas orações. A oração, é incrível isso. Você que é líder, aqui você sabe disso, que você prepara para fazer a reunião lá, você pensa: hoje eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquele outro, né? Estou focando, mas é incrível, meu. Se você tirou um bom tempo de oração, você às vezes nem precisa colocar no papel o que tu está preparando. Você chega lá, está tudo prontinho, está organizado. Por quê? Porque ela prepara, ela te dá mais rapidez no preparo. Entende? Qualquer área. Lá no teu serviço, meu querido. De repente você está com uma pilha de coisa para resolver. Não estou falando daqueles que procrastinam, né? Procrastinação também é pecado. Não estou dizendo que é bíblico, que é pecado, mas eu acho pecado procrastinar, né? Procrastinar as coisas. Mas tu está lá com uma pilha de coisas para resolver, de atividades. Olha, se prepare antes, o Senhor vai te dar discernimento, tu vai chegar lá destrinchando tudo. Aí no final do dia você diz: pá, fiz tudo isso. Entende? Tire um tempo de oração. A oração torna tudo melhor, né? Outra coisa, facilita para convidar novas pessoas. A Casa de Pão, se você ora, se você como líder, como casal hospedeiro, você busca o Senhor, você com certeza vai facilitar, porque com a tua oração vai amolecendo o coração do convidado, e o Senhor vai te dirigindo o convidado. Olha, fulano está pronto, Beltrano está pronto, você consegue buscar, e aí você convida mais pessoas para serem abençoadas. Queridos, uma coisa que não está aqui, que eu não coloquei na tela, mas dá para você anotar também se quiser, a oração facilita o líder a ter um coração ensinável. Cara, você pode ser um líder há anos na tua área, você pode ser fera na tua área, mas se você não tiver um sentimento de aprender, um desejo de aprender mais, mesmo que seja na tua área que você é fera, você é um candidato a estacionar e se frustrar. Queira aprender, queira buscar mais, um coração ensinável, deixa que as coisas venham. E outra, aprender no contexto de você fazer. Às vezes tem pessoas que conhecem tudo, mas não sabem nada. Eles conhecem, sabem tudo, mas não conseguem produzir nada. É porque não tem um coração ensinável. Tem só armazena. Entende? Esse dia eu estava lendo aqui, faz uns 5 anos que eu estava lendo isso, que o Brasil tinha um estoque de feijão, um absurdo, nos silos da Ceasa, eu acho que é a organização que guarda no Brasil, acho que é a Ceasa, uma coisa assim. Eu sei que estava lendo, era um absurdo, agora que eu lembrei, não preparei, então eu não tenho esses dados, mas era um absurdo no estoque de feijão que o Brasil tinha guardado e apodreceu, estragou, tinha que fazer, era um absurdo. O Brasil tinha comprado por causa de balança comercial, coisa, e não colocou na boca do povo, e gente passando fome, e apodreceu, não prestou. Às vezes o líder faz isso, ele recebe a informação, ele guarda a informação e ele não usa a informação, não tem valor. Às vezes tem gente precisando dessa informação, tem gente
que pode crescer e te ajudar como líder, a você crescer também, se ele tiver essa informação, né? Mas, às vezes o líder faz isso, cuidado. Mas a oração faz o líder ter um coração ensinável, querer ser ensinado e melhorar. Outro sim, a oração ela provê a percepção necessária. O que é isso? Às vezes, tem coisas que nós não sabemos e não conseguimos fazer. Principalmente quando a gente lida com o indivíduo. Como eu já disse, às vezes a gente tem vontade de abrir a cabecinha e fincar lá dentro. Entende? Não tem, isso não existe, né? Então, o que acontece? Quando você ora, Deus entra com aquilo que só Ele pode fazer e que não está no teu alcance, e Ele começa a agir. Agora, é interessante esse contexto da oração. A oração não é apenas falar, mas ouvir. E aqui está o grande segredo que eu entendo do contexto de oração. Nós nos criamos dentro, quem é cristão, quem se criou dentro do cristianismo, independente do credo religioso, nós nascemos quase aprendendo a orar, né? Pai Nosso, Anjinho do Senhor, o cantinho aquele lá de criança, né? Diante dessa mesa está o nosso pão, louvamos-te, Senhor, de todo o coração. Assim, a orar, Papai do céu, muito obrigado pelo alimento. Nós nascemos aprendendo isso, mas nós aprendemos sempre falar. E o grande segredo da oração é aprender a ouvir. Tiago diz assim que nós precisamos ser prontos para ouvir e tardio para falar. No contexto da oração, Tiago está falando de oração ali. Todo o livro de Tiago ele fala sobre oração. Às vezes a gente pensa que é isso, né? Que aí a mulher perderia sempre para o homem, porque diz que a mulher fala 14 palavras, 1000 palavras por dia, o homem só 7, não sei se é verdade. Não é verdade isso. Né? Aí perdia sempre, mas não é nesse contexto. Não é no que fala e ouve, é na oração. Irmão, irmã, é muito importante nós aprender a ouvir Deus. Ele tem as diretrizes, Ele tem o norte, Ele sabe do amanhã, Ele conhece tudo, e Ele tem todo o poder. Esse é o grande desafio, é nós saber aprender dentro da nossa vida de oração, ouvir Deus nos direcionar. Pode ter certeza, quando nós ouvimos Deus, nós não erramos. Quando nós conseguimos a orientação dele, nós não erramos. Entende? Então, esse contexto da oração é muito importante. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Outra coisa que o 1 Samuel 12, 23, é bom que alguém ache, para nós lermos, 1 Samuel 12, 23, devem ter lido hoje, né? Porque nós estamos na campanha de leitura da Bíblia, até o 12, pois é. Era Samuel do 1 ao 12, era para ler hoje. Pessoal, não se apavore, vocês que chegaram na Focal o primeiro dia ou dois, hein? Tem liberdade, não é um culto, tá? Se você quiser perguntar, se você quiser questionar, até às vezes eu acabo brincando um pouco aqui para não ficar um ambiente muito pesado, assim, porque é um momento de informação. Se você tem dúvida, quer questionar sobre o tema, na Focal você tem liberdade. No culto fica chato, né? Você não entendeu perguntar, mas aqui não, tem liberdade. Olha só, a importância de um líder orar. Segundo a Bíblia, é pecado o líder não orar pelos seus liderados. E quem você lidera? Pastor, eu não sou pastor, não sou líder de casa de pão, não sou chefe de gabinete, não sou líder de nada. E quem está lá na tua casa?
homem que está aqui é pai de família, biblicamente é o líder. Ah, não tem pai na família? A mãe responsável é a líder. Então, e olha o que diz 1 Samuel 12, 23. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Olha só, Samuel está dizendo, antes que eu não quero pecar. Então quer dizer assim, não orar pelo povo é pecado, ou pelos teus liderados, é uma falha perante Deus. Então interessante. Bem, vamos lá. Como eu faço, pastor, para ouvir Deus? Está dizendo que é melhor ouvir do que falar? Como que Deus fala conosco? Em primeira instância, pela palavra, pela Bíblia. Primeira coisa, Deus vai falar contigo através da palavra, da Bíblia. Entende? É o primeiro jeito de Deus falar. Então você precisa conhecer esse livro chamado Bíblia. Se você é cristão, se você não é cristão, tem respeito. Ah, eu não sou cristão, a Bíblia para mim não tem, tudo bem, te respeito. Mas se você é cristão, você tem que conhecer esse livro. Você tem que ler ele. A Bíblia é o centro da vontade de Deus. A Bíblia é Deus falando conosco. A Bíblia é a orientação para o ser humano. A Bíblia é o mapa do viajante, é a bússola, é o GPS, entende? Então, o que eu preciso? Primeiro, quero ouvir Deus, é com a Bíblia que eu ouço. Ah, pastor, mas eu vou ler a Bíblia, só tem matança, só tem guerra, só tem estupro, só tem violência. Deus está mostrando como fazer, como é feito, como deve ser feito e como se age, como Deus age dentro desses contextos. Então leia a Bíblia, conheça a Bíblia. Ah, pastor, mas então como mais que eu posso ouvir Deus falar comigo? Acostumando num tempo de oração, tirando um tempo para ouvir Deus. Às vezes a gente vai para a oração, né? Ah, vou tirar meu tempo de oração. Aí eu sento, me ajoelho, deito, sei lá, em algum lugar e começo. Deus, muito obrigado, Senhor, pelo dia. Aí eu preciso disso, eu preciso daquele, aquele outro, papapá. Olha para o fulano, para o Beltrano, aí eu falo meia hora. Obrigado, Senhor, amém. E aí o Senhor está lá. E tu não deixa ele falar? Agora, se você se propor, não, eu vou ouvir Deus, vou sentar aqui no silêncio, vou tirar um momento só comigo. Não confunda, irmãos, um tempo sozinho com Deus com música, escutar hino, música. Você não consegue fazer as duas coisas. Ah, eu vou escutar um hino, uma música gostosa para orar. Não, isso é para te adorar, é para te fazer uma festa com o Senhor. Agora, para te conversar com Deus, não dá. Entende? Você já tentou falar teu nome e cantar ao mesmo tempo? Ou conta até 10 na tua cabeça e canta. Quem é colorado canta o hino do Inter aí, quem é gremista canta o do Grêmio e tenta contar até 50. Não consegue. Por quê? Porque são duas coisas que não dá para funcionar junto, não dá para ouvir e falar junto. Que quando tu conta na mente, tu tem que ouvir a tua mente contando. Deus vai falar onde? Na tua mente, vai falar contigo, no teu pessoal. Então você precisa ter um momento de silêncio. Ah, pastor, mas de repente eu não vou entender, não vou compreender. Comece lendo as Escrituras, falando um pouco com Deus e tentando escutar. Fica um momento, tira 2, 3 minutos do teu dia em extremo silêncio para ouvir Deus falar. Eu tenho certeza que Deus vai começar a te orientar. Esse é um método também. Agora, pastor, como que eu faço para ouvir Deus falar em tomadas de decisão? Tomar decisão com oração é certeza de sucesso. Assim, nós temos 3 vozes que falam na mente do ser humano. É a nossa voz, nossa consciência, o nosso ser interior. É a voz de Deus e a voz do diabo. Só tem 3 vozes que falam na nossa mente.
Bem, a voz de Deus, você vai só identificar se você ouvir. Toda aquela voz que tu ouve mais, tu identifica, né? Por exemplo, vamos pensar aqui, o Ismael que está longe da mãe, né? Tua mãe te liga de um telefone convencional e para ti, de um número que tu não conhece, e diz: Ismael, tu já sabe que é tua mãe, por conhecer a voz, porque é uma voz familiar. Eu vou ligar para ti, não vai saber. Pode até conhecer, porque eu vivo falando aqui, mas outro, né? De repente, alguém que tu nunca ouviu a voz, entende? Quando então que eu vou me familiarizar com a voz de Deus, com a voz do Espírito Santo? Quando eu deixo ele falar comigo, quando eu ouço mais ele, entende? Então esse é o processo. Agora, para mim tomar uma decisão e não ter medo de errar, eu preciso ter uma noção. Entenda uma coisa, deixa eu passar para vocês assim. Primeiro, só tem um ser que consegue ler a tua mente, que sabe exatamente o que você está pensando. Esse é Deus. O diabo não tem condição de ler, ele não é onisciente, tá? Ele tende a adivinhar, ele tem experiência, ele faz anos que ele é bem mais velho que nós, né? Ele é um anjo, ele tem as configurações de anjo dele, ele tem os potenciais dele, mas não consegue ler a tua mente. Ele tenta adivinhar outras coisas. Então, quando você quer tomar uma decisão, quer buscar uma orientação de Deus para tomar uma decisão, olha, eu vou comprar um carro, vou trocar de carro, vou citar um exemplo, eu vou trocar de carro, quero trocar de carro, Senhor, então eu tenho aqui o meu dinheiro, X para investir no carro, e vou dar o meu no negócio. O que eu sonho? Eu sonho com uma BMW, assim, eu sonho com uma Toyota X lá, sei lá que carro, tu sonha com aquilo, tá, bem, ok, decidi, Senhor, eu quero isso, tá dentro dos meus conformes, bem, aparece 4 ou 5 para ti nessa proposta, desse carro que você quer, aí agora, Senhor, aí tu vai lá no silêncio teu, só você e a tua mente e Deus, no processo de oração. Deus, se é para mim fazer um negócio com o BMW preto, vai acontecer isso. Se é para ser com o azul, vai acontecer isso. E pode ter certeza que daí, quando acontecer sim ou não, Deus que está te dando a direção. Ninguém vai ouvir isso. Eu faço isso por experiência, faço vários negócios na minha vida que eu tenho feito e tem dado certo. Agora, quando eu desobedeço essa regrinha, é muito fácil de eu cair no meu olhar e me enganar. Entende? Quando me fizeram o desafio para vir para essa região, eu fui fazer essa mesma prova com Deus. Entende? Sentei com Deus, conversei com Deus, pedi uma direção, e Deus disse: pode ir. Aí as pessoas iam lá naqueles pastores antigos lá, né, iam lá naquele, a esposa de pastor, é louca, a mulher ir lá para aquele lugar, lá não tem nada, a igreja lá é pequenininha, vocês não têm estrutura nenhuma, é um negócio totalmente, fizeram escambau, a vida é tua para nós assistir. E nós tínhamos certeza, porque Deus estava nos enviando, e estamos aqui muito felizes, porque sabemos que estamos no centro da vontade de Deus. Entende? Então são decisões que Deus vai dar orientação para ti. Agora, se tu fala, não dá certo. Eu e aquela, quando fizemos zoinho um para o outro, há uns 19 anos atrás, não, 20 e poucos anos, casamos só 19, né? E aí nós sentamos para conversar e disse: olha, vamos tomar uma decisão. Será que é de Deus para nós viver junto? Né? Entre nós estava funcionando, a química estava acontecendo, a vontade de estar juntos tinha, mas resolvemos ficar 30 dias em oração, sem se conversar, para buscar uma direção de Deus. Você faz em particular com Deus, eu vou fazer em particular com Deus. Se Deus disser amém para ti e não disser para mim, não é porque deu certo, mas se ele dizer, fizemos as provas com Deus e Deus disse amém, daí resolvemos namorar, noivar, casar e depois fazer um bom sexo, né? E estamos bem felizes, abençoados, entende? Por quê? Nós temos certeza que Deus que nos uniu,
Cuidado, às vezes você pensa, foi Deus que uniu. Não, o pastor lá, ou o padre no dia da bênção disse, o que Deus uniu separou o homem. Será que foi Deus que uniu? Às vezes é uma decisão própria. Aí você vai ter que acostumar, meu filho. Aí aguenta o tirão e acostuma. Você prometeu de até a morte, até que a morte separe, né? Agora, às vezes as pessoas acham que Deus uniu e Deus não uniu. Então, quem ainda tem tempo nessa área, segure, peça a direção de Deus. Quem não tem tempo, vá orar para Deus amolecer os corações e viver uma bênção juntos. Deus tem como trabalhar também nessa área e ajustar aquilo que Ele não uniu como bênção, mas não dá para arriscar às vezes, né? Quem busque direção de Deus, pessoal, em todas as áreas, é fantástico nós ver assim Deus orientando, e você mesmo assim, meu Deus me orientou, Deus me dirigiu, e aí você vai criando um histórico com Deus. Então, oração, Deus fala também dessas formas. Deus fala conosco direto, Deus fala com a palavra, e Deus fala também através de ações assim, te conduzindo, te norteando e te orientando na caminhada. Decisões tomadas com oração é certeza de sucesso. Está quase no fim do meu tempo? Não, tenho mais 8 minutos. Oração é uma arma espiritual. Tem duas coisas que o diabo teme e treme: é oração e multiplicação. Por quê? Porque ele veio para matar, roubar e destruir, diz a Bíblia. Então ele vem para dividir, ele vem para complicar, ele vem para separar. Ele não pode ver um casal bem, ele quer separar. Ele não pode ver, não pode ver um filho obediente, ele quer fazer de cara desobediente. Ele não pode ver uma igreja unida, ele quer desunir. Ele quer fazer isso, é o serviço dele, é dividir. Entende? Agora, quando a igreja, quando as pessoas oram, quando a família ora, quando o líder ora, a equipe é unida, a equipe trabalha, a equipe faz acontecer, e acontece a natural, a multiplicação. Pastor, mas de quê? No caso do Casa de Pão, surgiu outra Casa de Pão, mais pessoas serem abençoadas pela palavra, mas no caso lá pessoal, da empresa tua, do grupo de trabalho que você lidera, multiplicar as ações, os resultados. Entende? Uma equipe abençoada, banhada na oração, ela vai ter resultados, pode ter certeza disso, tá? Agora na área do cristão, por que os crentes são tão fanáticos, né? E vivem falando de Jesus aí, não se aguentam, né? E evangelizam as pessoas, porque primeiro que é mandamento, Jesus manda, é mandamento. Obedecer a Jesus é fazer discípulos. Ele disse, ide e fazei discípulos das nações, é mandamento, primeiro porque é mandamento. E segundo, é porque a gente quer ganhar terreno, entende? E a oração não é somente para perder terreno, é para ganhar terreno. Irmãos, quando nós aprendemos e criamos o hábito da oração, nós acabamos aprendendo a orar para ganhar terreno. Agora, quando a gente não vive uma vida de oração, a gente vive orando para não perder terreno. Quer dizer assim, o que é isso? Vive orando, ai Senhor, tem misericórdia, eu errei de novo. Senhor, não dá mais desse jeito, eu não aguento essa pressão. Senhor, me ajuda, me manda um dinheiro, eu preciso acertar na loteria para sair das dívidas. Senhor, está orando para não perder terreno. Agora aquele que ora para ganhar terreno, está dizendo, Senhor, como eu faço para aplicar o dinheiro que eu recebo? Senhor, me orienta para mim não cair numa fria e entrar em dívidas. Me orienta, Senhor, para mim fazer a minha equipe produzir. Me orienta, Senhor, para mim ser mais objetivo nas coisas que eu faço e não perder tempo. Você está orando para ganhar terreno, entende? É uma oração ativa. Agora muitos crentes vivem na oração reativa. Ele só ora, como diz o ditado, só reza quando como é que é? Só chama Santa Bárbara quando troveja, uma coisa assim que eu vi, como é que é parecido com esse, né? Com esse ditado. Às vezes só lembra, né? Da situação de orar, numa situação reativa. Eu tenho que orar mais porque está tanto tal problema. Não, o cristão que cria um hábito de oração, ele ora ganhando terreno, ele está na frente do processo. Por isso é importante criar um hábito de oração.
Cristão ora, o Paulo ele diz para nós orar sem cessar. Filipenses 5:17, eu acho que é. Não lembro agora, me deu um branco aqui. 5:17, acho que é. Orar sem cessar. Mas isso é possível, pastor? Né? Se for daquele jeito formal que a gente aprendeu, não vai conseguir. Né? Se toda vez que para orar tem que fazer assim com a mão, tem que ajoelhar em tal lugar, tem que fazer tal símbolo, tem que fazer tal coisa, ou tem que levantar vozes, Pai, Senhor, não vai conseguir orar sem cessar. Entende? Mas você pode estar lá na tua atividade conversando com Deus. Você pode estar lá, tem atividades que dá para fazer, né? Mas tem atividade que não dá também para fazer toda atividade, né? Vai fazer cálculo de ângulo lá, né? Orando, Douglas, já não dá certo, né? Mas lavar a louça dá, lavar o carro dá, né? Não vai fazer vacina em mim lá, Kátia orando, pode errar o furo, né? Obrigado. 1 Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar. Então tem como. Quando você cria um hábito de oração, a tua atividade diária é orar. Entende? Você sai da atividade de oração para fazer as tuas coisas. Quando você cria um hábito, é incrível. Entende? Você, na verdade, você está sempre orando. Sempre. Por quê? Pensa comigo. Você recebeu Jesus como Salvador. O que acontece na hora que você recebe Jesus como Salvador? Alguém sabe? Alguém me ajuda? Se saber, você sabe, só me ajudar. O Espírito Santo vem morar em nós. Você já imaginou você morar com alguém, ele viver todo dia contigo e você não conversar com ele? Imagina você trabalhar o dia inteiro com alguém ali, lado a lado, né, Rudy? Lado a lado ali, trabalhar o dia inteiro e ninguém conversa contigo e tu não conversa com ele. Entende? É uma coisa esquisita, né? No mínimo esquisita. O Espírito Santo mora contigo, cara. Irmão, irmã, ele mora aí. Você tem conversado com ele? Entende? Dá para te orar o dia inteiro. Vai conversando, vai ouvindo, vai dizer o que eu faço agora, como eu faço. Espírito Santo, eu li hoje de manhã que Ana, ela estava orando lá ajoelhada na frente do templo. Espírito Santo, tenta me explicar, me fazer eu sentir aquela emoção de Ana quando ela recebe a palavra do sacerdote. O Espírito Santo vai te mostrar. Ele está ali, ele conhece todas as coisas. Entende? Então, se você tem uma vida de oração, um hábito de oração, entende? Você vai ter uma direção fantástica. Então, por isso é importante orar sem cessar. Não dá para ir mais, eu tenho mais um punhado de slides aqui. Deixar para a semana que vem a outra parte, tá? Vamos encerrar por aí. Você foi o tempo. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Pessoal, como eu estou passando meio rápido,